Vamos ao curso Fé. Muito bem, voltamos ao curso Fé, módulo 1, Determinação, lição 31ª, sexta parte. O título dessa lição é Jesus determinando a cura. Nós já estamos há várias partes nessa lição, né? Aprendendo como Jesus ministrava aos doentes. O método que ele usava era o método que Deus ensinou para ele, é o método que foi provado que funcionava. E é o método que nós temos que usar. A gente sabe que ele garantiu que aquele que nele cresce faria as mesmas obras que ele fazia e até outras obras maiores faria. Então, por quê? Porque o método funciona. Agora, mudar de método, como nós somos ensinados a fazer, eu estou batendo nessa tecla, porque é aqui que muita gente erra. Eles fazem o que as pessoas inventam. Por exemplo, ensina-se que a pessoa faça penitência. Me mostra uma vez na Bíblia que Jesus mandou alguém fazer penitência. Promessa. Tem gente que promete acender velas, dar uma certa quantia em dinheiro, fazer uma obrigação, construir catedrais, igrejas e altares. Me mostra uma vez que Jesus pediu isso. Isso é paganismo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E se não tem nada a ver com a palavra de Deus, o Senhor Deus não tem compromisso. Mesmo nos meios mais refinados, a gente pratica aquilo que Jesus não ensinou. Há uma pessoa doente, a pessoa vai, lê um versículo da Bíblia e todo mundo faz uma oração pedindo a Deus que tenha dó daquela pessoa, tenha pena dela, misericórdia e que a cure. E a pessoa sai completamente dali, doente, enferma, problemática. E continua, às vezes vai até falece, porque não foi ministrado. Nós não temos que tentar nos igualar a alguém. Ah, mas alguém usa esse método e a igreja dele está superlotada. Parabéns para ele, que vai dar conta a Deus. E eu não fui mandado para superlotar igrejas. Se superlotar igrejas fosse, vamos dizer assim, sinal da aprovação de Deus, as religiões pagãs, então, estariam com a aprovação do Senhor Deus. Eu fui chamado para ensinar a verdade. E eu sei que a verdade só funciona quando eu a ensino, quando eu a ministro, como ela tem que ser ministrada. Enquanto a verdade não for ministrada como Jesus a ministrava, não vai funcionar. Por exemplo, nós temos em Lucas, capítulo 4, versículo 40, uma declaração do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus. Diz assim: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, lhos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. O Senhor Jesus, ele tinha acabado de curar a sogra de Pedro. Lembra da parte anterior? A sogra de Pedro, a quinta parte dessa lição, número 31, ela estava com uma febre alta, Jesus foi e a curou. Como é que ele curou a sogra de Pedro? Ele repreendeu a febre. Ele deu uma bronca na febre. Ele exigiu que a febre saísse e ela foi embora. Bom, a notícia correu. Ele já tinha estado na sinagoga, agora na casa de Pedro, fez esse milagre. O dia estava se pondo. O dia ia acabar, a noite ia chegar. Diz que ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, los traziam. A notícia saiu, espalhou-se por aquela região, e os chefes de famílias, as donas de casas, vamos lá menino, você que é doente, vamos levar esse aleijado, vamos levar esse enfermo, vamos levar esse outro. Mas fizeram filas enormes, trouxeram todo mundo para Jesus. O que é que fez Jesus? Ah, pessoal, hoje eu já estou cansado, o dia foi muito trabalhoso, vocês voltem para casa, sejam bonzinhos, façam penitências, tal, voltem amanhã. Não. A Bíblia Sagrada diz que, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Aqui está o Filho de Deus, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o grande e o alto, mas que não era tão grande e tão alto a ponto de desprezar os pequeninos, que dedicava tempo a cada uma pessoa. Imagine
hoje, como vivem as pessoas, apesar de todo o progresso da sociedade? As pessoas têm roupas de várias cores, de vários tecidos, têm calçados, existem dentistas, e eles sabem se cuidar, existe sabonetes, desodorantes, as pessoas tomam banho, se asseiam, normalmente elas vão na reunião bem limpas. Naquela época era uma miséria completa, não havia desodorante, sabonete, não havia dentista, não havia progresso algum, e as pessoas, coitadas, deviam estar num primarismo tremendo. E eles vinham trazendo seus sofredores, pessoas que estavam contaminadas por úlceras, doenças que davam mau cheiro, exalavam mau cheiro, pessoas que não tinham assim nada para oferecer, e que talvez muita gente hoje, não, eu não vou lá cuidar dessas pessoas, isso não merece. Se fosse os filhos dos ricaços, tal, porque eles vêm com mais conforto, também vão dar uma ajuda maior, não. Jesus nunca dividiu a humanidade dessa maneira. Ao contrário, ele queria trazer toda a humanidade para Deus. Imagine o grupo de pessoas que estavam ao lado de Jesus, desdentados, pessoas de fisionomia, vamos dizer assim, feias, pessoas com aparências horríveis, pessoas paupérrimas, pobres, mas para Jesus eram seres humanos, aos quais ele veio dar a sua vida. E sobre cada um deles, logicamente que vinha o rico, Senhor, eu tenho um problema sério aqui, eu tenho uma obesidade, barriga d'água. Jesus colocava a mão nele e o curava. Oh, muito obrigado, excelentíssimo Senhor. Via um coitadinho lá, desdentado e tal, Jesus também colocava a mão sobre ele e repreendia aquela doença, aquele mal, e o curava na hora. Aqui a Bíblia Sagrada diz que, e pondo as mãos sobre cada um dele, os curava. Não houve um sequer que naquela tarde tivesse sido trazido a Jesus, que Jesus não curou. E como é que Jesus curou? Ele era mágico? Reúnam-se todos aí, ó, todo mundo curado. Não. Jesus punha a mão sobre cada um deles. Jesus estendia a sua mão sobre cada um deles, repreendia a doença, repreendia a enfermidade, mandava o mal embora, dava aquela bronca. Como é que se sente? Senhor, eu estou me sentindo bem. Você não podia abaixar? Não, abaixa. A pessoa abaixava, levantava. E você? Por que está com essa muleta? Senhor, eu tive uma queda aí e eu fiquei aleijado. Jesus colocava a mão sobre a pessoa, repreendia aquele espírito que utilizou aquela queda para fazer a pessoa ficar aleijada, porque o nosso corpo tem condição de se curar, mas entrou um demônio e não deixou a pessoa ficar curada, mandava embora, sai correndo agora. E a pessoa corria para lá, corria para cá. Jesus com aquele sorriso, está feliz, meu irmão? Oh, Senhor, muito obrigado, glória a Deus. Agradece a Ele que Ele é bom. E a senhora, toda corcunda, o doutor disse que eu tenho 33 hérnias de disco, eu tenho escoliose, sei lá mais o quê. Tá bom, deixa eu ministrar a você. Espírito que está por trás dessa doença, eu te ordeno, saia dessa pessoa. Fique curado agora. Levante. Abaixe-se. Levante. Chegava outro com a hérnia desse tamanho. O que você quer que eu faça? Senhor, me cura dessa hérnia. Eu já não aguento mais, só pegar peso que ela estufa. Já tive 3 operações. E os doutores disseram que depois de 3 operações, a alça intestinal não segura mais. Tá bom? Ele punha a mão e transmitia um poder, curava. Não. Ele punha a mão e falava. Nós somos tentados a pensar aquilo que não é verdade. A gente achava que Jesus punha a mão e ia saindo virtude, uma coisa mágica. A gente anda vendo muito filme de desenho animado. E vai fazendo aquela coisa mágica, a pessoa vai ser curada. Não, Jesus usava a palavra. Ele curava com a palavra. E ele ordenava, ele exigia, ele mandava, e a pessoa ia ficando curada. Vinha outro com a mão ressequida.
Senhor Jesus conversava com ele, ensinava a palavra, mostrava como é que era, mandava ele ficar bom e ele estendia a mão, ficava bom. Vinha outro cego. Jesus então ministrava para ele, mostrava a palavra, mandava a cegueira embora, repreendia, abre os olhos e enxergue. E a pessoa enxergava. Esse era Jesus ministrando a cura no passado. Esse é Jesus que agora habita em mim e habita em quem já o aceitou. E ele quer fazer em, para e através daquela pessoa o mesmo que ele fazia no passado. Nós não podemos ter resultados fantásticos, resultados grandes, se nós desprezarmos o ministério de Jesus. Ele estava passando por Jericó, o cego de Jericó. Ele estava passando por Jericó e um homem estava pedindo esmola, assentado à beira do caminho. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Ah, Senhor, é um mendigo, está perturbando a gente. Jesus diz: vão chamá-lo. Olha, o rei dos reis se importava com o mendigo da mesma maneira como qualquer outra pessoa. Chegaram e disseram: tem bom ânimo, sortudo, o mestre te chama. O homem lançou de si a capa e veio correndo até Jesus. O Senhor Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu faça para você? Senhor, que os meus olhos vejam. Jesus, na mesma hora, disse: vê. E o homem ficou bom. Ele ministrou a cura desta maneira. Ele fazia as pessoas serem curadas, usando o quê? A palavra de Deus. Agora, o que me impressiona em Jesus é que ele não se preocupava em ir dormir, em ir se alimentar, em ir no alfaiate para provar a nova roupa, em fazer uma viagem para estar com a sua mãe. Afinal de contas, era o aniversário dela, e ele deveria ir dar um abraço, um beijo, como um bom filho que era. Ele disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Aquelas pessoas, quando vinham a ele, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Nós temos que entender que os doentes, quando vêm a nós, por favor, me ajude, eles estão fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que toda a obra de Satanás, ela seja completamente destruída na face da terra. Esta era a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus. Agora, não podemos tentar fazer um acordo com a feitiçaria, com a idolatria, dizendo: não, você crê que Jesus cura, tem que decidir. Largue essas coisas que não funcionem, aceite o Evangelho, a palavra de Deus, assumam e passem a viver vitoriosamente. Separem-se deles, saem do meio deles, não fica com um pé lá, o outro cá, porque um dia desse Deus vai me curar. Esqueça, meu irmão, minha irmã, não é desta maneira. Ah, missionário, o senhor é radical? Não é que eu seja radical. Jesus disse uma vez: contudo vós não quereis vir a mim para terdes vida. Se a pessoa não vem a Jesus, ela não vai ter vida. Se ela vem a Jesus, ele é a palavra de Deus, e para vir a Jesus tem que esquecer, tem que renunciar essas teologias mortas, esses dogmas religiosos, esses conceitos que os homens criaram durante séculos para prender as pessoas, para escravizar, para ter lucro, para fazer do povo massa de manobra. Temos que esquecer isso e vir na simplicidade do Evangelho. O que me impressiona é que Jesus nunca separou as pessoas. Ao pôr do sol, o dia foi grande, ele esteve na sinagoga, ele ministrou na sinagoga. Os judeus, nem todos eles aceitavam Jesus, havia oposição.
Ele vai para a casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, deve ter dado aulas fantásticas ali para aquele povo. Agora o dia está se pondo, é hora de tomar um banho, é hora de procurar um descanso. As pessoas trazem os enfermos de todas as partes, todos que tinham enfermo. Chegou a hora, o homem está em casa de Pedro, o homem vai abençoar. Ele já curou a sogra de Pedro, ele está fazendo milagres hoje. Olha, arranjavam macas, camas, traziam nas costas, traziam de cadeirinha e colocavam ali os enfermos. E em cada um deles, ele não desprezava um sequer. Chegava para um, chegava para o outro, chegava para o outro, chegava para o outro, e ele ministrava a palavra. Ele curava as pessoas. Curar, segundo Jesus, é fazer como ele fez com a sogra de Pedro, é inclinar-se para a pessoa e repreender a febre. Ele dava uma bronca. Para ele pouco importa se a pessoa usava seda como tecido, ou linho, ou se a pessoa usava um trapozinho qualquer, ou um pelo como João Batista usava, um pelo de animal. O Senhor via ali um ser humano. Pouco importava para ele se era ali o professor de Gamaliel, que estava ali presente, o grande teólogo, ou se era um que não sabia nem fazer uma frase perfeita, não sabia concordância, não sabia nada. Jesus ministrava, era um ser humano que precisava da cura. E ele ministrava como? Ele curava, ele exigia, ele determinava, ele dava a sua ordem. Você vai ter que sair, você tem que sair agora, e pá, mandava o mal desaparecer e a pessoa ficava boa, a pessoa acordava, a pessoa via que o milagre aconteceu. Era tarde, o sol estava se pondo, mas ele não queria que o sol se colocasse, se pusesse com mais aquela pessoa sofrendo. Ao contrário, ele mandava embora, abençoava. Não há coisa mais linda do que você usar o poder de Deus e ver uma pessoa sorrir ou chorar de emoção. Deus me curou, Jesus me abençoou, eu estou completamente liberto, completamente curado em nome de Jesus. Esta alegria, meu amigo, só experimenta aquela pessoa que usa a palavra de Deus. Agora eu insisto, Jesus tinha o método de Deus de ministrar. Nós estamos usando o método dos homens. Não serve, não funciona. Esse método nunca levou ninguém adiante. Não use-o. Use o método de Deus. Não deixe o inimigo vencer você, enganar você. Use o método do Senhor. Esse método sempre funcionou, esse método sempre funcionará. Jesus repreendia a doença, mandava ela embora e ela obedecia. Mesmo com a multidão, ele colocava a mão e pondo as mãos sobre cada um deles. Não era de maneira assim, é todo mundo agora, uma vez só. Bom, quem não receber, problema. Não, Jesus trazia, colocava a mão, repreendia e todos eram curados. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos passar para outra lição.